Oi, hoje é dia 25 de dezembro e a gente vai continuar a leitura do texto bíblico que começamos ontem a respeito do nascimento de Jesus. E hoje talvez é o segundo momento fundamental, contado também por Lucas, né, a respeito do nascimento de Jesus e que vai dar também um significado especial para esta data. Tá bom? Então, o título é Os Anjos e os Pastores. Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. A gente vai ler devagarinho, tem alguns pontos que eu vou chamar a atenção, então a gente vai aproveitar melhor o texto dessa forma. Tá bom? Então, vamos ver. Ora, havia naquela mesma comarca, e aí a comarca de Belém, a gente está sabendo disso, né? Pastores, e esses são aqueles que cuidam ou cuidavam, né, de ovelhas, eram chamados de pastores, que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É muito interessante essa informação. Isso quer dizer que o nascimento de Jesus não foi em dezembro, né? Porque dezembro, lá naquela região, seria temperaturas muito baixas. Seria o inverno nas estações. Isso quer dizer que os pastores não estariam no campo, estariam, né, guardando as ovelhas num determinado local, onde as ovelhas deles iriam esquentar ou serem esquentadas com outras ovelhas de outros pastores. Então eles não estariam lá no campo, como está o texto. Isso quer dizer que o nascimento de Jesus foi mais ou menos entre junho e julho, tá bom? Final de junho para o mês de julho, por aí assim. Então eles estavam no campo, guardando as ovelhas. E o texto continua, e eis que o anjo do Senhor, é outra coisa interessante, o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, não, é o anjo do Senhor. Esse termo identifica muito com o Antigo Testamento, tá bom? Quando anjo aparecia, ou anjos apareciam, e um era identificado como o anjo do Senhor. Foi assim que aconteceu com Abraão, né? Ele estava em Manre e chegaram 3 mensageiros, 3 anjos, e ele identificou um como sendo o anjo do Senhor, tá bom? E também foi o anjo do Senhor que Jacó esteve brigando ali no Val de Jaboque. E em outros momentos também esse anjo do Senhor vai aparecer, tá bom? No Antigo Testamento. Mas ele aparece agora, né? E eis que o anjo do Senhor, o que é que pode entender? É o mesmo anjo? Não necessariamente. A identificação dos pastores é de que aquele era o anjo do Senhor. Não era o anjo mais conhecido ou muito conhecido do povo de Israel. Então ele está mencionando como sendo esse o anjo do Senhor, tá bom? Então, continuando. Veio sobre eles, então esse anjo veio sobre eles, isso quer dizer que já tem uma maneira diferente de apresentá-lo, já é com asas, já eram anjos alados, diferente do anjo de Abraão, né? O anjo de Abraão, os anjos vieram andando em direção a Abraão. Agora já tem uma ideia de anjos alados, com asas, né? E isso é próprio de Israel nesse momento, naquela época, tá bom? Está ligado aí à cultura judaica e principalmente à cultura apocalíptica, né? De anjos, não anjos normais que andam, mas anjos que agora voam, né? Voam. Então veio sobre eles esse anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Esse grande temor tem a ver também com toda a experiência da cultura apocalíptica, onde eles tinham uma ideia sobrenatural, né, do fato. O texto continua. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa é uma marca dos anjos. Os anjos, a palavra anjo tem a ideia de mensageiro,
né? Quem leva recado, quem vai levar alguma coisa de alguém para outra pessoa. Então eu estou trazendo para vocês essa informação que serve para todo o povo. Pois na cidade de Davi, e era Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo aí não é o nome da criança. Cristo aí é o nome, é o título da criança. Né? Cristo quer dizer ungido do Senhor. Quer dizer que é o enviado do Senhor. Tá bom? Isso usando o grego. Dentro do contexto hebraico, é a ideia de um título que Jesus recebia. Ele era um enviado do Senhor. Como Jesus, o nome dele também era Emanuel, então ele era o próprio Deus. Deus foi enviado por Deus para estar, então, entre os homens, tá bom? Então, muito bem. Continua o texto. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Certo? Essa ideia de um exército, muitos anjos, é uma ideia muito própria para a cultura também apocalíptica, né? Como é o Salvador que está chegando, e eles aguardavam esse Salvador, um Salvador político, era a ideia deles. Então, agora os exércitos estão se organizando porque chegou o esperado, o enviado de Deus. É essa a roupagem que essa linguagem apocalíptica traz, não é? Diante de um texto como esse. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, voando, eles voltaram para o céu, não é? Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. O Senhor se preocupou em nos fazer saber sobre isto, né? A ideia, como eu disse, apocalíptica, todos estavam aguardando o Salvador de Israel, né? O Salvador político, aquele que iria libertar o povo de Israel do Império Romano. Então, como é que funciona isso na cabeça do povo de Israel? Somos o povo de Deus, como é que a gente vai estar submetido a um povo que é idólatra, que acredita em outros deuses, né? Então, eles se ofendiam com isso, quando na verdade o projeto de Deus, para o bem deles, é que fossem submetidos mesmo. Mas o orgulho humano, a vaidade humana, a prepotência humana não permitia que eles se submetessem, né? Então achavam-se superiores, e infelizmente ainda se acham muito superiores, e por causa disso, né? E terminaram por causa disso não reconhecendo Jesus, né? Então veja que a prepotência cega, atrapalha, né? a nossa compreensão da vontade de Deus. Então continua o texto. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, né? Alguns acreditam que quando fala assim, Maria guardava isso no seu coração, e quem registra isso é Lucas, né? Então é a ideia de que quando Lucas voltou a Jerusalém, a Israel, né? Quando Paulo estava sendo preso, então ele voltou para a Palestina e foi então entrar em contato com as pessoas que conviveram com Jesus, né? Então provavelmente ele encontrou Maria ou alguém que conheceu Maria, e então foi informando a respeito disso que ela guardava no seu coração a respeito de Jesus. Tá bom? Então alguns acreditam, e muito provavelmente isso realmente aconteceu, porque era uma preocupação de Lucas ir à fonte para saber essas informações.
Então ela guardava todas essas coisas no coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Eu vou chamar a atenção de algumas reflexões. São 3 reflexões que eu queria chamar a atenção para esse texto, que, como eu disse inicialmente, ele é muito especial, né, para um dia como hoje e para conhecermos melhor a respeito do nascimento de Jesus. Então, primeiro, dezembro ou junho, né, para o nascimento de Jesus, não faz diferença, pois todo dia é dia de Natal. Ok? Todo dia. Jesus nasce todas as vezes que Deus nos usa para abençoar pessoas. Jesus morre todas as vezes que negamos isto. Lembra do que os anjos falaram para os pastores? Ele veio para ser salvação para todos. Ele veio para beneficiar todos. Todas as vezes que somos instrumento de Deus para abençoar alguém, Jesus está nascendo. Todas as vezes que negamos isto por motivos pessoais, por motivos egoístas, por motivos qualquer, toda vez que negamos, então Jesus está morrendo através dessa ação nossa, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que a melhor religião, a melhor prática religiosa que se pode desenvolver diante de Deus, a melhor é cuidar e proteger os outros. Essa é a melhor adoração, né? Esse é o melhor culto, esse é o melhor canto, essa é a melhor oração, essa é a melhor pregação. Cuidar das pessoas, cuidar da necessidade do outro, cuidar dos interesses do outro. Esta é a melhor adoração. Entende? Não é cantar bonito, não é elogiar Deus, não é dizer que Deus é isso, Deus é aquilo, não é ficar fazendo promessas e promessas, não é isso. É cuidar do outro, é se dedicar ao outro. Então, Jesus veio para isto, foi isso que o anjo disse para aqueles pastores. O que for necessário mudar na gente, o Espírito faz e faz muito bem. Ou seja, se é o melhor culto, a melhor oração, a melhor pregação, é a melhor maneira de seguir e imitar Jesus. Mas a gente tem que falar mais, pregar, exigir que as pessoas mudem, que as coisas sejam do jeito... Não, essa é uma obra do Espírito de Deus. Essa é uma obra que a graça de Deus opera, e eu tenho que confiar nisso. Meu papel não é mudar ninguém. O meu papel não é obrigar ninguém. O meu papel é ser instrumento para abençoar as pessoas. Merece ou não merece? Questionável, porque nem eu mereço. Entende? Mas ele se faz digno ou não, não interessa. O importante para Deus é que eu seja instrumento para abençoar pessoas. Esta é a melhor prática religiosa que eu posso exercer. O resto, se for necessário, o Espírito vai operar. E eu preciso descansar nisso. Eu preciso confiar que o Espírito sabe fazer a obra. O meu papel não é esse. O meu papel é ser bênção para as pessoas. Tá bom? A segunda reflexão que eu queria chamar a atenção é: o anjo da Bíblia é todo mensageiro de boas novas. Entende? O anjo, essa palavra angelos, que é em grego, está dizendo sobre mensageiro. Então, o anjo é um mensageiro de Deus, né? Deus tem usado 1000 anjos todos os dias conosco, todos os dias, né? 1000 anjos, nos falando do que ele tem feito e abençoado pessoas, né? E a gente vê muito isso de várias maneiras, né? Rede social, contatos, etc. Então, anjos têm nos informado isso, e anjos também têm nos incentivado a ser bênção na vida de pessoas. Ok? Então são anjos de Deus, mensageiros. Às vezes são pessoas até distantes de Deus, pessoas que não obedecem a Deus, mas Deus usa como mensageiros. Entende? No texto bíblico tem algo que chama muita atenção, porque fala do rei
Ciro, o rei da Pérsia. Como ele foi alguém usado por Deus para abençoar pessoas, então o texto coloca ele como Deus dizendo assim, o meu ungido. Em outras palavras, o meu anjo. Entende? Então, ele foi um anjo. E Deus usa muitos anjos para nos abençoar todos os dias. E a gente precisa estar com os olhos bem abertos, né, para não perder estas oportunidades. Então são pessoas maravilhosas que Deus coloca para nos abençoarem, para nos protegerem, para criar ambientes agradáveis, felizes para cada um de nós. Tá bom? Muitos e muitos anjos ao nosso redor todo dia. Gente para Deus nos abençoar através delas. E Ele tem abençoado muito através de pessoas. E gente para o Senhor abençoar através da gente. Entende? Então são anjos, muitos anjos. A terceira reflexão e última que a gente vai estar chamando a atenção é o seguinte. Logo que os anjos saíram, né, apressadamente, como diz o texto, a Bíblia mostra que a pressa deles era de atender ao que o anjo ou os anjos disseram a eles. Era atender logo aquilo. Né? Haviam duas missões maravilhosas que foram confiadas a eles. Duas. Uma, eles foram testemunhar o menino nascido. Uma grande missão. Era fundamental que isso ocorresse. Né? Segunda missão que eles receberam, foram divulgar o nascimento de Jesus. Ou seja, receberam a informação, foram verificar, foram testemunhar e depois saíram divulgando para todo mundo a respeito do nascimento daquele Salvador, né? Daquele enviado de Deus, daquele Cristo de Deus. Ok? E diz o texto que eles voltaram alegres para o campo, voltaram alegres com o que fizeram, né? Obedeceram à orientação que os anjos deram. Cumpriram o papel importante no plano de Deus. E isso traz alegria, isso traz prazer, né? Isso traz satisfação em saber que você foi útil para pessoas. Pessoas foram abençoadas por você. E eu volto a relembrar uma palavra que já disse, que está no texto, em Tiago. A melhor adoração a Deus é ser bênção para as pessoas. Essa é a melhor adoração. Não adianta passar horas e horas elogiando Deus, falando mil coisas a respeito de Deus, mas no dia a dia não é um anjo para abençoar pessoas. Tolice, perda de tempo. Ok? A melhor religião, a melhor ação para glorificar a Deus é abençoar pessoas. E que neste Natal, né, a gente possa ser despertado com esses anjos, a gente possa ser despertado com esses pastores e a gente possa ter o desejo de ser instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas, dentro de casa, fora de casa, onde quer que a gente viva. Tá bom? Que o Senhor continue abençoando muito, muito você neste Natal.